meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aproveitando essa oportunidade para levá-los uma palavra neste dia do Senhor, nesse dia de jejum e oração pela nossa pátria. Espero que os irmãos estejam fazendo seus cultos ao Senhor em casa, com sua família, um culto doméstico. E espero que o Senhor esteja abençoando grandemente a cada família, a cada um de vocês. Gostaria de meditar com os irmãos no Salmo 14. Estarei lendo para vocês o Salmo 14, onde o Senhor tem falado profundamente ao nosso coração. O Salmo 14 diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis o ridículo, o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Meus amados, alguns meses atrás, meditamos no Salmo 14. Meditamos nesta palavra. Mas eu confesso aos amados que é nos dias atuais que estamos vivendo que eu percebo com mais clareza que todos nós devemos colocar Deus no centro da nossa vida. Há uma crise mundial, e essa crise mundial não é por causa dessa epidemia que está assolando o mundo, mas sim porque o homem está se distanciando cada vez mais de Deus. A consequência nós sabemos. O Senhor, Ele derrama sua ira. O Senhor, Ele é Deus vingativo, na qual expressa a sua justiça por meio da insatisfação em decorrência do homem ele querer viver distante de Deus. Pois Deus, o nosso Deus, Ele é soberano, e seu governo não se limita ao culto que nós estávamos realizando na igreja. Na verdade, Deus é soberano não somente nos cultos, mas Deus é soberano em todo o universo, em todas as ações humanas. Deus é Senhor e Ele requer que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Meus amados, vemos que o homem ele é insensato. Há uma insensatez muito grande no coração do homem. Embora o IBGE de 2010, o último censo, nos mostre que 86% da população brasileira são chamados cristãos. Destes, 64% são católicos
e 22% são evangélicos. Esses dados mostram que os cristãos são aqueles que creem em Deus. Mas, infelizmente, muitos que dizem creio em Deus, na verdade, têm uma visão equivocada sobre Deus. Na verdade, não creem de fato que Deus exista, que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é Senhor. E muitos dizem que creem em Deus, mas na verdade não vivem como alguém que realmente confia plenamente em Deus. Mesmo os que frequentam igrejas, mesmo os que estão dentro das igrejas evangélicas, muitos deles apenas frequentam, apenas são religiosos, pois se Cristo não é Senhor da minha vida, se Ele não é Senhor das minhas ações, se eu não temo a Ele, não apenas na igreja, mas em toda parte da terra, ou aonde quer que eu vá, se eu não vivo para a glória dEle, jamais eu estarei dentro da vontade de Deus. E de uma forma ou de outra, eu estarei sendo o insensato ou agindo com insensatez, como afirma o salmista. O Salmo 14, assim como o Salmo 53, são similares. O Salmo 14, ele vai mostrar Deus denunciando a insensatez do homem. Veja que o Salmo 14, ele mostra que o homem, ele é um insensato simplesmente porque ele afirma não há Deus. Nos dias atuais, dia de epidemia, dia que o mundo está sendo afetado, que todos estão de alguma forma de joelhos, sem saber o que vai acontecer, muitos estão perplexos com fatos que outrora para a nossa geração nunca aconteceu, pois nunca isso veio acontecer na vida de todos que aqui estão vivos. Ter as igrejas fechadas por causa de uma epidemia, ter o comércio afetado, ter a vida ceifada, isso não é uma realidade que a gente vê todo dia. No entanto, os homens procuram resposta na ciência, procuram resposta na economia, procuram resposta, procuram uma solução, mas a solução está na palavra de Deus. O grande problema dessa epidemia, o que levou ela a estar aí, foi a insensatez humana, a falta de crença no Deus poderoso. E o salmista já denunciava isso na época dele. O salmista já chegou a proclamar que o homem insensato diz não a Deus. Perceba, meus amados, que o salmista constata a insensatez do homem. Ele, no verso 1, ele diz que o homem, o ímpio, afirma não a Deus. No versículo 2, o salmista afirma que o ímpio, ele diz, não há quem busque a Deus. O salmista constata que no versículo 2 que ninguém é capaz de buscar a Deus. No versículo 3, percebemos que não há quem faça um bem. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Paulo ele diz, porque todos pecaram e distante estão da presença de Deus. Eu nasci assim, você nasceu assim, nós nascemos distante de Deus. Mas Cristo nos libertou, e a nossa libertação, a nossa liberdade é para não vivermos em pecado.
é para crermos no Senhor, é para temermos a Deus, é para nos consertarmos e procurarmos vivermos em conformidade com a sua palavra. Meus amados, o salmista, ele continua afirmando no versículo 4 que a insensatez humana leva a surgimento de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pregadores, pessoas que se levantam hoje para guiar o povo ao erro, para enganar. Não são poucos aqueles que iludem o povo, querendo determinar a libertação do coronavírus, a libertação de tudo que há de errado. Mas, na verdade, essas pessoas elas se enganam, porque a epidemia que está aí não foi Satanás que enviou, foi o próprio Deus, permitindo que ela viesse para subjugar o homem insensato, o homem sem Deus, o homem que não está em conformidade com a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor é quem salva. O Salmo 14 vai apresentar essa grande verdade. O Senhor é quem salva. E o versículo 7 nos consola, pois mesmo Deus olhando para mim, pecador, mesmo Deus olhando para mim e para vocês, imerecedores da graça dele, insensato muitas vezes, porque muitas vezes queremos viver a vida do nosso jeito, queremos viver a nossa vida de acordo com nossos intentos, nossos conceitos. O achismo ainda está em nosso coração. Mesmo Deus olhando para mim e vendo eu agindo muitas vezes de forma insensata, o Senhor ele proclama no versículo 7 que o Senhor é quem salva. Veja o versículo 7, quando o texto é bem claro e diz: tomara de Sião viesse já a salvação. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então Jacó exultará, Israel se alegrará. Meus amados, eu gostaria de compartilhar 3 lições para a nossa igreja. A primeira lição que nós devemos aprender aqui é que nós devemos viver em convicção de que do Senhor vem o Salvador, do Senhor vem a salvação. Note que quando se refere à salvação que Deus ele traz para o seu povo, não se refere à salvação eterna apenas. Claro que o propósito maior e final e o mais importante é Deus, ele nos dá a salvação eterna, vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós tivermos o privilégio de compartilhar a morada eterna com Cristo na sua glória. Mas note que aqui o texto está falando também da salvação no dia a dia. O contexto vai dizer que o Senhor é quem nos salva da insensatez. O Senhor é quem nos ensina que Ele deve ser adorado, engrandecido, louvado. É Ele quem deve exercer o senhorio sobre a nossa vida. Chegaram para João Batista e perguntaram a ele: tu és o Cristo? Tu és o Filho de Deus? Tu és um dos profetas? Quem tu és? Diz aí. E ele diz: eu não sou o Cristo, sou a voz do deserto. Ele quis dizer: eu vim preparar o caminho do Senhor. Jesus é o Cristo.
Jesus é Senhor. Então, meus amados, creiam, acredite, confesse, vivam em fé, em certeza de que do Senhor vem a salvação. A salvação não depende do presidente da República, dos governadores, de uma vacina, não depende de uma ação das ações humanas, não depende de um líder mundial que se levante, de um Nobel da Paz que venha resolver o problema. Não coloque a sua expectativa maior nos homens. Deus pode usar os homens, Deus pode te usar qualquer um. Pode, mas coloque toda a sua confiança em Deus. A segunda lição, no versículo 7, que mostra que nosso Deus é a salvação, o versículo 7 diz que quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, irmãos, em segundo lugar, tenha esperança em Deus, pois é Deus quem restaura a nossa sorte, é Deus quem santifica o seu povo, é Deus quem conserta você, é Deus quem guia você a pastos verdejantes, como diz o Salmo 23, versículo 2. É Deus quem guia você a uma vida na presença do Senhor, uma vida feliz, uma vida prazerosa, uma vida onde Deus é Senhor absoluto. Então perceba que a parte B diz que claramente, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, o Senhor, Ele tem restaurado a sorte do seu povo. Então, tenhamos a nossa esperança em Deus, a nossa expectativa em Deus. Deus é quem é capaz de restaurar a sorte do seu povo. E a última lição, meus amados, perceba que o salmista, ele quando afirma que o Senhor é quem salva, perceba que isso deve promover em você e em mim ações de graças. Você é chamado para agradecer ao Senhor. Você já agradeceu hoje? Você já disse muito obrigado, Senhor, pelo dia? Muito obrigado a Deus pelo pão que está na mesa, na qual Deus providenciou. Você já agradeceu ao Senhor pela oportunidade de adorá-lo, de saber quem é Deus? Meus amados, vivamos em ações de graças, nos alegremos no Senhor. Meio a muitas notícias ruins, notícias de desastre, notícias de sofrimento, a palavra do Senhor nos convoca a agir em ações de graças. E não devemos agradecer ao Senhor só quando tudo estiver bem, quando tudo estiver farto. Devemos agradecer ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem, Ele tem cuidado de cada um de nós. Meus amados, do Senhor vem a salvação. Se alegre no Senhor. Israel se alegrou no Senhor. Jacó se alegrou no Senhor. O povo de Deus é um povo alegre, porque, meio às provas, o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe, que a graça dEle seja real na sua vida, no seu viver, em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos. Vamos orar nesse momento? Vamos agradecer ao Senhor pela rica oportunidade que estamos tendo de estarmos reunidos em nossas casas e compartilhando a palavra do Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado por estarmos diante da Tua presença. Te rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja despertando o Teu povo a confiar, a perceber que do Senhor vem a salvação. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu grande amor derramado na cruz do Calvário. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos guiando a viver uma vida de confiança no Senhor, de fidelidade à Tua palavra.
abençoe a nossa igreja, abençoe todas as igrejas, que cada um de nós estejamos firmados e alicerçados na palavra do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor diante da situação que está aí afora. Nós te louvamos, ó Deus, hoje e sempre. Amém.